Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, é importante que nós lancemos um olhar à situação dos nossos outros irmãos cristãos no mundo todo. Muitos que estão debaixo de perseguição, o número é imenso. Mais de 160 mil cristãos são mortos todos os anos por causa de sua fé. Especialmente nos países de maioria muçulmana, no centro da África, no norte da África, no Oriente Médio e em alguns países da Ásia. E também nos países comunistas, como a China e a Coreia do Norte. E também na Índia, que é de maioria hindu, mas que tem se notabilizado já há muito tempo por massacres de cristãos, por perseguição a cristãos. E o que é muito alarmante, o que é muito doído, é de ver que todo este massacre acontece debaixo do silêncio e da cumplicidade criminosa das autoridades civis, governamentais e religiosas. São poucos. Existem, graças a Deus, mas são poucos aqueles que levantam a voz para denunciar as atrocidades que têm sido cometidas contra os nossos irmãos cristãos no mundo inteiro. No mundo inteiro, a mídia criminosa, que está, evidentemente, toda ela a serviço da nova ordem mundial, que pertencem, na verdade, à grande mídia, os grandes meios de comunicação, pertencem aos donos do mundo, entre aspas, economicamente falando. Então é evidente que eles não têm nenhum interesse de apresentar a realidade que tem sido vivenciada por este grupo de cristãos no mundo todo, pelos cristãos no mundo todo. Quando acontece, ao contrário, ali algum tipo de atrocidade, que ninguém apoia, evidentemente, contra algum membro do que eles chamam de minorias perseguidas, de minorias que são discriminadas, como, por exemplo, o grupo LGBT, quando se tem algum ato de violência contra um homossexual, contra um travesti, então se faz todo um barulho. E realmente tem que se fazer, porque a violência não é admissível, a violência é gratuita contra nenhum ser humano. Mas quando são grupos inteiros de cristãos massacrados, degolados, queimados vivos, fuzilados, torturados, vendidos como se fossem porcos, galinhas em mercados, aí há um silêncio cúmplice. E estas ações de comunistas, de muçulmanos, contra os cristãos não são coisas raras, são coisas que têm acontecido todos os dias em grande escala. E às vezes eles mesmos são os próprios inimigos que têm feito a divulgação disso e não têm encontrado ali uma repercussão necessária na grande mídia. Muito raramente alguma coisa é mostrado, muito raramente, quando não tem jeito, quando se disseminou de maneira muito forte nas mídias sociais, mas tem sido negligenciada a divulgação e o combate contra os extremistas, especialmente muçulmanos e comunistas, tem sido negligenciado. O que tem acontecido com cristãos, por exemplo, na África, na Etiópia, tudo aquilo que tem sido feito contra os cristãos ali, o massacre que os muçulmanos têm perpetrado contra os cristãos ali. No norte da África, o grande massacre de Darfur, no Sudão, onde centenas de milhares de cristãos foram exterminados por milícias muçulmanas, crianças, mulheres, homens em geral. Nos países ainda no norte e no centro da África, na Argélia, no Egito, agora mesmo na Nigéria, quantos cristãos que têm sido mortos essa extensão do Estado Islâmico chamado Boko Haram. O Boko Haram, eles são um núcleo do Estado Islâmico que tem dominado ali o centro-norte da Nigéria e que tem matado cristãos queimados, fuzilados, cortados, picados. E desta forma vai se estendendo, através do terror, a fé islâmica, violenta, sanguinária, e infelizmente debaixo do silêncio cúmplice de muitos cristãos, que são autoridades, que poderiam falar, que poderiam denunciar. As autoridades políticas muito raramente se fala. Então, muito poucas vezes se vê isso no noticiário, alguma ou outra vez, e mesmo assim bastante diluída, não com a ênfase que deveria. É verdade que Papa Francisco falou, por ocasião ali do Natal, quando o grupo islâmico degolou ali um grupo de cristãos, por ocasião do Natal, em 2019, portanto no ano passado, ele manifestou-se
manifestou-se, mas de maneira muito moderada. É necessário falar mais fortemente, porque isso não é um ato isolado, repito, isso tem acontecido com frequência. Quem quiser, basta pegar, faça uma pesquisa no YouTube, por exemplo. Você quer ver imagens? Faça uma pesquisa no YouTube para ver ali perseguição aos cristãos, morte aos cristãos. Vocês vão ver cristãos sendo degolados, cristãos sendo fuzilados, cristãos sendo queimados vivos, cristãos sendo vendidos como se fossem porcos nas feiras, crianças sendo vendidas para serem objetos sexuais e assim por diante. Então, pelo amor de Deus, quase nada tem sido feito. Politicamente falando, quase nada tem sido feito. E nós, como cristãos que aqui estamos, podemos e devemos ao menos elevar as nossas preces a Deus, pedindo força para aqueles que estão sendo perseguidos, pedindo a Deus misericórdia pelos nossos irmãos. E depois, nós devemos pressionar as nossas autoridades, sim, as nossas autoridades políticas para que se pronunciem no parlamento, as nossas autoridades religiosas, bispos e padres, para que eles falem sobre esta realidade. E depois, este testemunho destes nossos irmãos que têm morrido aí mundo afora para poder, por causa de sua fé, deveria nos fazer refletir em nós algo daquilo que deve ser a fortaleza de um cristão. Deveria nos fazer para nós ocasião de um profundo exame de consciência, uma vez que eles, estando presentes nesses países muçulmanos ou comunistas, eles têm a coragem de testemunhar a sua fé, porque têm fé e se pronunciam e se apresentam como cristãos, são perseguidos e massacrados. Enquanto nós, quantas vezes, o povo tem preguiça até de ir a uma missa dominical. As pessoas têm preguiça até de rezar um terço de joelhos todo dia. As pessoas têm ali vergonha de testemunhar a sua fé. Têm vergonha de usar a modéstia, tantas moças e mulheres, enfim, que até acham bonito, mas porque tem medo das zombarias, tem medo ali das críticas, não são capazes de se apresentar como Nossa Senhora pediu, não é? Com a modéstia realmente em dia, não são capazes de colocar um véu na cabeça para poder honrar Nosso Senhor na Santa Missa e nas orações. Quantos? Porque ficam aí cheios de medinho, de cara feia de autoridades, de dedos apontados de outros membros, tem medo, não é, de receber Nosso Senhor na boca ou de joelhos. Então tem medo de testemunhar a sua fé. Quantos também nas universidades e escolas aí que têm sido aí fustigados pelos comunistas, etc., e não buscam defender os valores da sua fé cristã, que acabam concordando com elementos como comunismo, como aborto, como prática homossexual, como ideologia de gênero, porque não têm coragem. E às vezes não tem argumentos porque não estudam, não tem a coragem suficiente para se instruir e para poder defender com inteligência a sua fé. Enquanto isto, os nossos irmãos vão morrendo nestes países onde os muçulmanos são maioria, onde os comunistas têm o governo. Meus amados irmãos, é preciso que se faça alguma coisa. É preciso que se fale a respeito do assunto. É preciso que se fustigue, que se incite, é preciso que se cobre das autoridades o pronunciamento destas mesmas autoridades a respeito deste tema. Agora mesmo, no mês de dezembro, houve essa degola na Nigéria. Vejam, aqui um caso muito curioso, mas é ali vamos dizer, um modelo do que tem acontecido. Um modus operandi do que tem acontecido nos países onde os muçulmanos são minoria e têm descido do norte para baixo, na África. Eles eram menos de 10% os muçulmanos na Nigéria, que é um país cristão. Mas o que acontece? Eles foram se expandindo de maneira violenta, então impondo a sua fé ou destruindo aldeias inteiras de cristãos, matando mulheres, crianças, e aqueles que não quisessem se converter morriam. Então a pessoa tinha duas possibilidades: ou virava um muçulmano renegando a sua fé cristã, ou era morto. Muitos escolhiam ficar firmes na fé e, portanto, eram martirizados. Outros que por um momento de fraqueza, acabavam então, para preservar a sua vida, acabavam então renegando a fé. E desta forma eles foram se expandindo, sob o olhar complacente, pelo menos assim, conivente das autoridades. E eles foram aumentando ali o número, não apenas porque têm muitos filhos, mas também porque iam forçando, através ali da violência, as conversões de muitos que eram cristãos, ao ponto que hoje eles já se tornaram mais da metade dos habitantes
da Nigéria, e agora eles têm um presidente muçulmano que tem visto milícias muçulmanas atuando no território nigeriano, massacrando cristãos, e nada tem feito para deter estes criminosos. Agora mesmo, neste mês de janeiro, então, os muçulmanos invadiram então um seminário de formação de padres católicos e sequestraram 4 seminaristas. E assim tem sido feito. Vários sacerdotes sequestrados e mortos, assassinados, religiosos, religiosas, enfim, têm sido mortos, têm sido sequestrados, têm sido assassinados. Mulheres e crianças têm sido vendidas para serem objetos sexuais. E quase nada é feito. É preciso fazer com que este apelo também chegue ao nosso Papa, para que ele possa falar, embora ele tenha feito uma menção aí no mês de dezembro, mas é preciso falar muito mais. É preciso gritar ao mundo o que está acontecendo, com aquela indignação e com aquela dor que um pai tem que sentir quando vê os seus filhos sendo maltratados, pior, quando vê os seus filhos sendo massacrados por causa da sua fé. E depois, pelo amor de Deus, não se pode continuar com este ecumenismo, entre aspas, né? Aliás, sem aspas, com este ecumenismo, com esta tal união com os muçulmanos que têm feito este massacre contra os nossos irmãos cristãos. Sabemos que não todos os muçulmanos têm essa índole, mas a religião deles tem essa índole. Então, um muçulmano radical é simplesmente o acabamento daquilo que manda o livro deles, o Alcorão, porque ali diz que matar um infiel, ou seja, matar um não muçulmano, é uma glória para Allah. E eles dizem da degola, eles falam de toda esta forma de massacre, de guerra contra os infiéis. Ou se convertem ou morrem. É isto que diz o Alcorão. E, entretanto, vai se beijar, né, o Papa, beijar o Alcorão e chamar o Islã de religião da paz. Chame-se de religião da paz e coloque-se ao lado as fotos ou os filmes de todos esses nossos irmãos cristãos sendo degolados, sendo queimados vivos, sendo fuzilados, sendo empalados, inclusive, ou sendo vendidos nas feiras. Coloque-se e se chame de novo religião da paz. Não é possível. A loucura na qual nós entramos, e esta irracionalidade que hoje tem impedido as pessoas e mesmo as autoridades de verem as coisas da maneira como elas são. Infelizmente, esse nosso mundo que vive de propagandas e de superficialidades acaba fazendo com que a grande maioria dos cristãos, dos católicos, sejam da mesma forma. Meus amados irmãos, o que tem acontecido com os nossos irmãos perseguidos nos países comunistas e nos países muçulmanos não é brincadeira. Eles têm perdido a sua vida, eles têm perdido a sua liberdade, eles têm sido torturados por causa da sua fé. É preciso que nós tenhamos uma postura, portanto, nós tenhamos a coragem de fazer alguma coisa por eles, além de rezar, além de dar o nosso testemunho de fé, também, como disse, mobilizar as autoridades, mas pelo menos dar consciência aos outros o que é ser católico, o que é ser um cristão de verdade, né? Ou seja, ser alguém que é capaz de colocar Deus acima de todas as coisas. Alguém que, acreditando em Deus, tem esperança da vida eterna e por isso mesmo, não troca, não vende a sua alma por conta de benefícios neste mundo, ainda que este benefício seja a liberdade ou a própria vida. Aquele que está pronto para poder, então, dar tudo por causa de Cristo. Como o próprio Jesus disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e vem atrás de mim. Porque quem quiser salvar a sua vida, perde. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, ganha. O céu existe, mas é para aqueles que têm a coragem de crer e aqueles que têm a determinação de seguir no seguimento de nosso Senhor, de seguir na obediência, no esforço de obediência a nosso Senhor. Olha, nós católicos, a maior parte, esse comodismo no qual o povo tem vivido, né? Repito, que leva grande parte não ter coragem nem de ir à missa, muito menos de testemunhar a sua fé, de falar de Deus para os outros. Faz com que as pessoas sejam tão egoístas e acomodadas que lhes impeça de se preocupar com o bem e salvação, às vezes com os da própria casa, da sua própria família. São poucos os que rezam pela conversão dos seus, poucos os que falam, que tentam conscientizar aos seus parentes e amigos a necessidade de se viver na graça, de se renunciar ao pecado que nos separa de Deus. São muito poucos os que têm esta disposição, que têm amor suficiente para poder gastar o seu tempo para
evangelizar, ajudar os outros a tomarem consciência da grandeza do amor de Deus e assim a se disporem a viver na comunhão com o seu Senhor. São muito poucos que gastam tempo com o próximo. Por isso que a Nossa Senhora falou em Fátima, quando apareceu aos pastorinhos e mostrou ali o inferno, dizendo, diante daquele espetáculo horrível de tantas almas caindo na condenação, Nossa Senhora disse: muitos se perdem porque não há quem reze e sacrifique por eles. Então, olhando para o testemunho dos mártires, dos nossos irmãos que são perseguidos, nós devemos parar um pouco e pensar. Se eles têm a disposição de morrer por causa da fé, nós deveríamos ter um pouco mais de disposição de viver por Cristo e de fazer alguma coisa pelo bem e pela salvação do nosso próximo. E em relação especificamente aos nossos irmãos perseguidos, nós devemos fazer que o mundo veja o heroísmo, o verdadeiro heroísmo. Estes são os heróis. Não é Homem-Aranha, não é Homem de Ferro, não é Batman, não é Superman. Estes são os verdadeiros heróis do nosso tempo. Aqueles que, mesmo debaixo de tanta perseguição, pressão e opressão, são capazes de permanecerem cristãos porque acreditam em Deus, porque acreditaram em Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros heróis que merecem serem nomeados, que merecem, então, a nossa honra, que merecem a nossa reverência por aquilo que eles têm testemunhado para o mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.